A gente começa o programa de hoje com uma informação que movimentou bastante ontem aqui a nossa Cascavel, porque uma criança de 13 anos quebrou a perna depois de ser atropelada por um carro. Isso aconteceu em frente ao Colégio do Cataratas, aqui em Cascavel. Vou conversar com a Daiane, que está ao vivo, em frente ao colégio, inclusive, para trazer as informações sobre essa situação que aconteceu ontem. A aluna, ela foi atropelada também por um adolescente, né, Daiane? Situação que foi registrada ontem aí na região do bairro Cataratas. Seja bem-vinda, bom dia para você. Como está o estado de saúde da menina que foi atropelada e como é que está o garoto que estava na direção do carro aí, hein? Oi, Valdinei, boa tarde, ou melhor, né? Bom dia ainda para você, para todos que estão aí ligados conosco. A gente está aqui nessa região, inclusive conversamos, tá? Antes de entrarmos ao vivo aqui com alguns adolescentes que são amigos dessa menina, né? De apenas 13 anos de idade. E eles falaram pra gente que ela tá bem, que eles conversaram com ela hoje, mas que ela segue aí hospitalizada, sendo tratada. Ela quebrou, né, a perna depois de ter sido atropelada. E além disso, né, Valdinei, tem toda a questão do susto. Imagina só, você tá andando na calçada, saindo da aula, indo para casa para almoçar, bem tranquila, quando é surpreendida, né, por um carro com alta velocidade, fazendo ali manobras perigosas, que invade a calçada, que é o local de segurança para o pedestre. Aí você é atingido e, infelizmente, uma fratura. Imagina só a dor, o desespero, né, no momento em que isso aconteceu. Nós estamos, inclusive, aqui na região ainda do Cataratas. Esse aqui é o Colégio Cívico Militar do Cataratas. Tinha ali terminado o período de aula, essa adolescente, ela saiu, andava com outros aqui pela calçada, estava aqui, ó, na rua Stanislau, indo para casa no momento em que isso aconteceu. Nós preparamos uma reportagem para você de casa entender com detalhes isso que aconteceu. O Valdinei me perguntou também com relação ao motorista, que é um menor de idade, 14 anos de idade, que foi o que atropelou, né, esta menina. Esse motorista, né, que não é um motorista, né, não tem habilitação, não é habilitado, não estava preparado, é um menor de idade, estava ali dirigindo o veículo no momento em que isso aconteceu. Ele já foi com a mãe, foram apresentados ali na Polícia Civil. A Polícia Civil está, inclusive, apurando este caso. E os maiores, né, que são os responsáveis por ele, poderão sim ser punidos. Os detalhes você confere agora na reportagem. O atropelamento assustou alunos e vizinhos, principalmente por acontecer no local que deveria representar segurança para o pedestre, a calçada. Isso daí é uma coisa que não pode até acontecer, né? Não pode os pais largar um carro na mão de um menor. É um absurdo isso daí, gente. A adolescente tinha acabado de sair do colégio estadual aqui do bairro Cataratas e andava aqui pela calçada quando foi surpreendida pelo veículo. Populares disseram para a polícia que o adolescente realizava diversas manobras perigosas aqui na rua. Momento em que ele perde o controle, invade aqui a calçada. Inclusive, as marcas estão aqui no chão, também no muro, de onde o veículo entrou. E pasmem-se, o veículo acessou esse espaço. E foi aqui que ele atropelou o adolescente. Ficou parado bem nesse ponto. A menina teria sofrido lesões sérias em um dos pés. Foi encaminhada ao hospital universitário onde está sendo atendida. Essa ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que identificou o condutor, que a princípio é um adolescente de 14 anos. Também foi identificado o proprietário do veículo. Da análise dos fatos, por meio da oitiva dos policiais militares, a princípio foi possível verificar que o veículo atravessou a rua na contramão, invadindo a calçada e atropelando a menina que estava na calçada. Tanto o adolescente que conduzia o veículo quanto o proprietário do veículo foram conduzidos até a central de flagrantes da Polícia Civil aqui de Cascavel. O caso já está em apuração na polícia, mas não é isolado. Segundo o Conselho de Trânsito de Cascavel, somente este ano, 5 acidentes envolveram menores na condução do veículo. As pessoas têm que entender que sinistros ocorrem, mesmo que eu esteja preparado para uma direção defensiva. Imagine você sem saber nenhuma teoria e nem a prática. E mais uma coisa, você aprende, quanto mais você pratica uma habilidade, porque dirigir é uma habilidade motora. Quanto mais você pratica essa habilidade, melhor você fica. Então, uma criança, eu vou colocar assim que eu considero menor de 18 anos ainda uma criança.
no volante ou conduzindo uma motocicleta ou até mesmo um ciclomotor, ela não tem ainda nem não tem habilidade motora e muito menos condições de vivências ou psicológica para estar ali conduzindo um veículo. Mas os pais irresponsáveis precisam estar atentos, pois ao ser identificado um menor, a família é quem é punida. Afinal, entregar um veículo para um menor não habilitado é crime. O grande problema está na certeza da impunidade, né? As pessoas elas têm a certeza de que elas não serão punidas, de que não haverá uma punição maior. Porém, nesse caso, por exemplo, como eu te falei, pode inclusive gerar aí uma questão, uma resposta, né, criminal pelos pais. Pode ocorrer prisão, o veículo vai ser recolhido para o pátio, tem toda uma série de circunstâncias aí que vão ter que ser apuradas, né, e vão sim levar a situações piores aí para essa família. Ele vai responder criminalmente por isso tem que estar bem claro, vai passar tudo por um processo, né, de questão assim judicial, Ministério Público, advogado, fora aí as demais autuações. Então, é muito grave isso. Existe um caminho certo, uma idade correta, isso é para ser cumprido. A partir do momento que a gente começa a cobrar dos outros, a gente tem que fazer o melhor de nós. Então, se nós queremos melhorar a nossa sociedade, nós temos que começar dentro da nossa própria casa. Bom, como você viu aí, este caso que aconteceu aqui no Cataratas, no Colégio Cívico Militar, ele não é isolado. Outros casos aconteceram já neste ano e isso os que chegam ao registro da Polícia Militar, ao registro ali da Transitar, do Conselho Municipal de Trânsito. Nós tivemos 5 registros de acidentes neste ano envolvendo menores na condução do veículo. E aí entra aquela sensação de, não vai acontecer comigo. É só uma voltinha, o que tem deixar o meu filho, minha filha levar o carro? Mas ele já sabe dirigir. Você viu aí, o menor ele não tem condições psicológicas, físicas para estar na condução de um veículo. Tanto que ele não pode ser habilitado, é somente maior de 18 anos é quem pode iniciar esse processo da habilitação. E aí, quem é responsabilizado é você pai, é você mãe, é você que é responsável de um veículo, é você que entrega a sua chave, o seu veículo para a condução de um menor. Assim como aconteceu aqui no Colégio Cataratas e que esse menor, a mãe que é responsável por ele, foram encaminhados para a delegacia, para a central de flagrantes. Toda a situação está sendo apurada por lá, eles serão responsabilizados. Você que faz o mesmo, se for pego, também será. Fica a dica, né, Valdinei? Nesse caso específico, serão responsabilizados pai e mãe, obviamente, por conta da responsabilidade do adolescente de 14 anos e também o proprietário do veículo, o dono do veículo, que nesse caso aqui não se trata do pai e da mãe. E tem mais uma informação, porque esse garoto de 14 anos, ele estuda nessa mesma escola, nesse mesmo colégio, onde a garota também estuda. Agora, imaginem vocês, um garoto de 14 anos na direção de um veículo. Dessa vez, foi um acidente que provocou um ferimento, mas esse acidente poderia ter terminado da forma mais trágica. E a gente já tem histórico em Cascavel, infelizmente, neste ano, de várias mortes provocadas no trânsito e, via de regra, quase todas elas por conta da imprudência, por falta de capacidade, por falta de atenção, por falta de respeito às nossas normas. Nesse caso aqui, infelizmente, é mais um clássico daquela cultura de que não, é homem, tem que dirigir, tem que aprender a dirigir. Gente, nós vivemos num outro momento. Tudo bem quando Cascavel tinha só rua de terra, que tinha pouca gente, né? Ou você fazer isso num sítio, num lugar onde é só você que está na direção. A responsabilidade também vai ser dos maiores, também vai ser sua, mas num perímetro urbano como esse aqui, pai e mãe precisam redobrar o cuidado, pôr a mão na consciência. Vocês poderiam estar sendo responsabilizados pela morte de uma criança, porque tinha uma criança na direção do veículo. Aí a gente fica imaginando o que passa pela cabeça de um cidadão que deveria ser consciente, ter toda a responsabilidade de entregar a chave do carro para uma criança de 14 anos, gente. E nós estamos lutando tanto para evitar acidentes, para evitar mortes, para evitar tragédias, famílias chorando, mas todo santo dia é algo que vem e que surpreende. Esse é mais um caso. A gente lamenta muito
Que esse susto sirva de exemplo para essa família, para esse garoto principalmente, para a moça, para a menina que foi atingida aí, a criança de 13 anos que foi atingida, mas principalmente para todos nós. A gente teve mais um alerta de uma situação que poderia ter sido muito mais grave. E a decisão é nossa, né? Obrigado, Daiane, pelas informações aí.